Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar uma janelinha modal para a sua página web sem utilizar nenhum tipo de biblioteca, ou seja, com Vanilla JavaScript e um pouquinho de CSS e HTML. Isso aqui vai ser dividido em dois vídeos, de forma que no primeiro eu vou mostrar para vocês o que são essas janelinhas modais e como que a gente poderia construí-las. Vou mostrar para vocês como que a gente poderia utilizar uma delas utilizando um framework muito famoso que é o Bootstrap. Vou mostrar para vocês como que a gente pode criar o HTML e CSS nós mesmos, sem depender de nenhum framework. E vamos fazer o JavaScript para poder abrir uma janelinha modal apenas. E aí na parte 2, no segundo vídeo, a gente já vai ser mais profissional. O que eu vou fazer? A gente vai escrever JavaScript para possibilitar que você tenha quantas janelinhas modais você quiser. E com isso, a gente vai possibilitar que o seu código ele seja reaproveitável. E a gente sempre tem que programar pensando dessa forma. Por fim, a gente vai ver também como que a gente pode fazer algum tipo de interação entre os modais. Por exemplo, quando você fecha um modal, se você quiser abrir um outro, ou aproveitar as informações que o usuário preencheu em um e no outro. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que são essas janelinhas modais. Pessoal, o que é uma janelinha modal? Eu vou mostrar para vocês abrindo o site do Bootstrap, que é um framework CSS que te dá várias coisas prontas. Se a gente vier aqui na documentação e depois em componentes, a gente vai ver que tanto o Bootstrap, mas também vários outros frameworks CSS, digamos concorrentes do Bootstrap, oferecem para a gente essa janelinha modal de graça, sem a gente ter que fazer nada, sem escrever nenhuma linha de JavaScript. Mas, de novo, o que seria isso? Um modal é basicamente um pedacinho de HTML que estava oculto, mas a partir de um certo evento que acontece, normalmente o clique de um botão, você torna esse pedacinho da página visível. E além disso, você pode querer também criar essa máscara, que nada mais é do que uma div que começa aqui em cima, vai até lá embaixo e tem um fundo semi-transparente. Não tem nada demais com essa máscara. E a ideia dessa máscara nada mais é do que escurecer a página que está atrás para poder indicar para o usuário que recebeu essa janelinha modal que ele precisa primeiro interagir com o modal antes de poder voltar a interagir com a página. Inclusive, essa é a definição de modal. Você precisa resolver ele antes. Então, por exemplo, clicando em close, em salvar, em fechar ou mesmo clicando na própria máscara, a gente volta. E como que o Bootstrap nos oferece esse modal? É super legal. Você não precisa escrever nenhuma linhazinha de JavaScript porque ela já está escrita para você. O que você precisa é de HTML, um pedaço que vai ser algo que vai disparar o modal, no caso, esse botão aqui, do exemplo, e código HTML referente ao modal, o conteúdo dele. Então, que interessante isso, né? Você simplesmente coloca, se você quiser usar o Bootstrap, você cria uma marcação, um conjunto de elementos HTML que utilize essas classes aqui, que você vai ter, esse atributo de dados aqui, DataBS Toggle, DataBS Target, e o JavaScript do Bootstrap vai fazer a mágica para você, que é colocar um evento de clique nesse botão e fazer este modal aparecer nessa situação. E além disso, ele também lida com toda a questão da máscara, de você clicar fora, clicar no botão fechar e tal. Super legal. Mas mais legal ainda é você, jovem gafanhoto, criar o seu próprio JavaScript que vai fazer exatamente o que o Bootstrap está nos dando de graça. E por que isso é legal? Porque a gente entende como que a coisa funciona. Já que é assim, vamos lá. Vem para o VS Code comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer para a gente testar e ver como é que a coisa está funcionando é criar um arquivinho HTML. Vamos precisar de um botão que vai ser o disparador e vamos precisar de uma div. E essa div ela vai ser uma janelinha modal. Então eu vou dar para ela uma classe modal. Dentro dela, vamos, sei lá, pensar que um modal ele sempre tem um cabeçalho, um conteúdo principal e um rodapé. Um cabeçalho.
E também no cabeçalho a gente vai criar um botãozinho que fecha modal também, só que ele vai ser só um xizinho mais suave do que um botão OK. Gente, do ponto de vista de HTML, tá pronto. Eu ordenei minhas janelinhas e agora vamos ver como é que tá esse HTML para a gente trabalhar em cima dele. Olha só, eu tenho o meu botão, eu tenho uma div modal, ela tem um cabeçalho, ela tem um xizinho, ela tem um corpo do modal e ela tem um rodapé com um botão. Então vamos, para a gente ficar mais agradável e ver que a coisa é verdadeira, vamos criar um CSSzinho de leve para a gente poder estilizar esse modal e ele ficar de fato parecendo um modal. E voilá, esse é o nosso resultado. O que a gente fez? A gente basicamente falou que essa div ela está centralizada tanto horizontalmente quanto verticalmente. E além disso, ela tem uma bordinha arredondada, ela tem uma sombrinha para parecer que ela está na frente, né, como se ela estivesse mais próximo do usuário, o que é muito legal. Coloquei um padding e tal, e o que a gente vai fazer agora é estilizar o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Temos agora um cabeçalho minimamente bacana, exceto pelo xizinho. E o que a gente tem agora tem muito mais carinha de modal. Talvez o que vale a pena a gente alterar agora é colocar esse xizinho aqui de um jeito melhor. Para fazer isso, eu vou pesquisar o símbolo de X da matemática em Unicode, que é um xizinho muito mais bonitinho do que a própria letra X. É esse cara aqui, ó. Então melhorou o nosso xizinho 585%. O que a gente vai fazer agora com esse xizinho? Sei lá, vamos dar uma carinha nele de que ele é clicável, porque senão, né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, CSS. Eu dei para ele em HTML uma certa classe, foi a classe fechar modal. Mas eu também dei essa classe fechar modal para um botão. Então, tanto o spam quanto o botão tem ela. Se eu quiser estilizar apenas o xizinho lá de cima e não o botão lá de baixo, posso fazer um seletor dessa forma. Muito bem, esse é o meu xizinho. Para que eu passe o mouse em cima dele e ele apareça, né, a setinha indicando que eu posso clicar nele, eu coloco cursor pointer. Estamos basicamente prontos com o nosso HTML e CSS. O que falta agora? Bom, vamos escrever um JavaScriptzinho de leve para a gente poder fazer esse modal aparecer só quando eu clicar no botão que abre janela modal. Para isso, eu vou fazer com que o meu modal, por padrão, ele tenha uma propriedade opacity de 0. Então, ele está lá, só que a opacidade zero. E aí, quando o meu modal
tiver uma classe visível que eu vou injetar via JavaScript, o opacity dele vai para 1. Bacana. Como que eu posso escrever esse JavaScript então? Vamos criar esse cara. E a gente vai primeiro, ao longo desse vídeo, criar esse JavaScript o mais básico possível. Depois a gente torna a coisa mais interessante no próximo vídeo. Então vamos lá. Vamos incluir esse arquivo JavaScript. E aí, dentro dele, a gente vai pegar uma referência para o botão e quando ele for clicado, eu vou tornar o modal visível. Então vamos lá. O que eu preciso fazer aqui agora é basicamente pegar uma referência ao modal e injetar aquela classe visível nele. Muito simples. Testando. Ao clicar na janelinha modal, o modal apareceu. Só que é claro que eu posso fazer coisas muito mais legais. Por exemplo, fazer uma transição, porque na hora que eu clico ele, pum, instantaneamente apareceu. A gente pode trabalhar com transições. Vamos ver se melhora. Clico e aí ele aparece devagarzinho. Clico, apareceu devagarzinho. Mas podemos também fazer transição de transformação. Seria legal. Na verdade, aqui é menos 50 e ali que é menos 25. Aí que ele vai ficar centralizado de fato. Então vamos ver aqui que legal. Ó. Abriu a janela. Esqueci de pôr a transição aqui, né? Vamos colocar todas as propriedades. Ó. Aí já ficou bem mais legal. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, tá faltando a gente fechar o modal quando eu clico ou no X ou no OK. Vamos fazer isso. E aí, o que eu posso fazer? Pegar uma referência a todos os elementos que tenham uma classe fechar modal. Todos. Ah, se tiver 10, eu vou pegar os 10. Se tiver só 2, que é o caso, vou pegar 2. Então vamos lá, ó. Botões de fechar. A diferença aqui agora é que a gente vai fazer um query selector all para poder pegar todos os elementos que tenham a classe fechar modal. Eu vou iterar nesses caras, sendo que para cada um eu vou colocar, associar a função que vai fechar o modal. Se você não está acostumado com essa sintaxe de função seta, você pode clicar nesse vídeo aqui, ó, que eu explico devagarzinho, legalzinho, como que a gente pode utilizar essa sintaxe que é fantástica, da função seta. Aqui novamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, a gente tem que determinar, né, o modal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma referência ao modal novamente, depois a gente vai melhorar isso. E aí depois, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover essa classe que eu havia colocado, classlist.remove, a classe visível do modal. Será que funcionou? Vamos testar. Clica para abrir. Se eu clicar aqui, ele fechou. Abriu, cliquei no OK, fechou também. Então, resolvemos essa parte. Tá faltando uma coisinha que é a gente criar aquela máscara. Como é que a gente pode fazer isso? No HTML, a gente vai ter um elemento aqui, que vai ser uma div também, e eu vou colocar nela um ID de máscara, porque a gente só precisa de uma dessas máscaras. Não importa se você tem 1 ou 10 modais, uma máscara só resolve. Então, uma div ID máscara. E como é que essa div funciona? É muito simples, olha só. Ela vai simplesmente ter um position fixed, assim como o modal, e ela vai ter o left, o right, o top e o bottom de 0. Nas 4 direções a gente vai atribuir o valor 0.
Isso é equivalente a gente falar que ela começa no cantinho superior esquerdo e ela termina no cantinho inferior direito, ou seja, ela ocupa o espaço inteiro. Então, left de 0, top de 0, right de 0 e bottom de 0. E além disso, ela tem uma cor de fundo que é um preto, sei lá. Vou tacar um black aqui mesmo. Só que ela tem uma transparência que é de 0,1, bem fraquinha. Aí olha só que legal, já deu um efeito bem legal. Só que eu só quero que essa máscara esteja visível quando algum modal, né, no caso eu só tenho um, estiver aberto. E aí olha esse truque, que coisa mais fantástica. Vocês devem conhecer de seletores CSS. Mas tem um seletor que ele é muito raro, muito difícil da gente usar, que é o seletor, na verdade, 2 de irmão adjacente e de irmão mais velho. Tem dois seletores. Eu vou mostrar para vocês aqui o de irmão mais velho, qualquer. Então a gente vai fazer o seguinte, olha que interessante. Eu poderia usar essa classe visível também, que a gente criou para o modal, para poder ficar injetando ou removendo ela na máscara. Eu poderia. Mas já que eu entendo de seletores, vão gastar esse conhecimento. Olha que legal. Eu posso criar uma regra CSS que vai se aplicar à máscara, mas apenas se algum irmão anterior dela tiver a classe modal e a classe visível. Olha que fantástico. Como que a gente escreve a sintaxe desse seletor? Da seguinte forma. Então, primeiro é a condição. A condição é que eu tenha um modal que tenha a classe visível. O mesmo elemento tem que ter essas duas classes. E do lado direito desse til, eu vou colocar quem que eu quero de fato selecionar, que é hashtag máscara. Como que eu leio esse seletor? É sempre da direita para a esquerda. Então eu leio, quem que eu estou selecionando? Alguém que tem um ID máscara. Só que aí eu olho para a esquerda e entendo isso aqui como condições. É qualquer cara que tem ID máscara? Não. Tem que ser um cara ID máscara que tem que ser um irmão posterior, ou seja, no HTML ele tem que estar embaixo, de alguém que tem a classe modal e a classe visível. Se isso acontecer, aí sim eu vou colocar o opacity de 0. Se isso não acontecer, o opacity padrão da máscara vai ser 0. Eu falei errado, né? Aqui vai ser 0.1. Vamos ver se funcionou. Vou clicar em abrir o modal. E nada funciona mais. Nem na hora que eu passo o mouse em cima desse botão, ele está mudando de corzinha, indicando que eu posso clicar nele. E eu acabei de reparar que eu esqueci de uma coisa. Olha que legal. A máscara, ela está aqui, ocupando o espaço inteiro. Só que ela está com opacity 0, por isso que eu não estou vendo ela. Mas ainda assim, quando eu passo o mouse ou eu tento clicar, eu estou clicando na máscara e ela não está deixando que eu clique no botão. Então, o que eu vou fazer? Se a máscara não estiver visível, a gente usa a propriedade pointerEvents com o valor known para indicar que essa máscara ela não deve responder a eventos de mouse. Ou seja, se eu clicar nela é para que eu consiga clicar o que está atrás dela. Então, no caso da máscara não estar visível ainda, ela vai ter pointerEvents known, e quando ela estiver visível, aí eu vou querer o valor padrão dessa propriedade pointerEvents, porque essa máscara vai impedir que, quando ela estiver visível, eu consiga clicar na página mesmo, e eu consiga clicar apenas no modal que vai estar acima dessa máscara. Então vamos testar agora, quem sabe, ó. Agora, ó, posso clicar no botão, cliquei no botão, e assim que o HTML passou a ter uma div que tem a classe modal e a classe visível, porque eu estou vendo a modal aqui agora, aquela regra CSS pegou essa máscara aqui nessa situação e aí tornou a máscara visível. Olha que coisa fantástica. Agora, como eu também voltei o pointerEvents para o seu valor inicial, o valor padrão, que é aquele em que essa div vai de fato atrapalhar que eu clique no restante da página, tá tudo funcionando direitinho. Tá? Então, se eu tentar clicar no botão aqui, a máscara está me impedindo, porque ela está na frente. Tá? Muito legal. E é isso que a gente precisa para poder criar um modal.
Mas como você, de novo, é um programador super premium e preguiçoso, eu vou mostrar no próximo vídeo como que você pode fazer para tornar o seu código JavaScript reaproveitável, de forma que você possa ter quantos modais você quiser, sem ter que alterar nenhuma linha de código JavaScript. E além disso, eu também vou mostrar nesse segundo vídeo como que vocês podem fazer para poder interagir com os modais, ter mais de um modal, tá? Fazer um transportar a informação para o outro, por exemplo. E é isso aí, turma. Um abraço para vocês. Se inscrevam aí no canal para vocês ficarem antenados em relação. Vão ter mais vídeos aí que estão vindo quentinhos. Um abraço a todos e até mais.